Então, pastor, missões, o senhor já deu uma palavra, engloba o evangelismo local, estadual, nacional e mundial, não é isso? Trabalhos locais constantes. O senhor tem trabalhos locais que são feitos constantes, a plantação de igreja? O senhor comentou alguma coisa, não foi? Nós temos uma igreja que foi plantada recentemente, numa outra cidade, que era uma congregação, e no momento estamos sem outro trabalho de plantação de igreja, porque não temos ninguém ainda plantando uma igreja em outro lugar, em outro local que saiu da nossa igreja. Porque na região nós agora estamos dentro da visão celular, então os grupos nos lares eles ficam ligados à igreja local aqui na região, principalmente em Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. São duas cidades vizinhas aqui, que nós temos grupos pequenos nos lares nessas cidades, né? Na verdade temos até uma em Santo André e uma em São Paulo, mas que eu lidero no Morumbi para evangelizar os meus parentes e conhecidos, que eu comecei na casa de um primo agora que se converteu. Mas na verdade, através das casas, aonde o Espírito Santo estiver levando membros das nossas igrejas, nós vamos estar plantando igrejas em outras cidades, dentro desse modelo de igrejas de grupos pequenos nos lares. Mas por enquanto não temos nenhuma outra em fase de plantação, mesmo porque nós estamos começando nessa visão. O senhor fez algum treinamento sobre células ou isso foi algo que o senhor foi estabelecendo, foi formando aqui junto à realidade da igreja local? Eu fiz o congresso da igreja em células, né? Participei de vários congressos com o pastor Robert Lai, de Curitiba, que fala da visão celular, né? Nesses congressos. Então tenho participado desses congressos e conversado com pastores que estão nessa visão, e fiz o congresso da visão do MDA na Igreja da Paz com o pastor Eibe em Santarém, que é o MDA, modelo de discipulado apostólico, que faz a visão celular com o discipulado 1 a 1, enfatizando o cuidado pessoal de cada cristão. Uma igreja que na cidade de Santarém, com cerca de 290 mil habitantes, essa igreja passou de 250 membros, hoje a 56 mil membros, em 7 mil células, lá em Santarém, através desse modelo da visão celular com o MDA, o discipulado individual. Esse é o modelo de igreja que estamos adotando, sem perder a nossa identidade batista, doutrinária, nem o nosso foco missionário. E o senhor fez o seu material ou está usando um material já publicado? As duas coisas. Eu tenho um material de discipulado que eu elaborei, e o material que nós passamos à igreja de missões, e usamos materiais também que estão aí no mercado. E como o senhor conseguiu casar a questão missionária com a visão celular? Porque ao que dá para entender daquilo que nós vemos é que quando a pessoa estabelece a visão celular, ela meio que desassocia a possibilidade de trabalhar junto ou permanecer investindo em missões. Na verdade, a visão celular em si ela é neutra em relação a missões. É que tradicionalmente as igrejas que aderiram para a visão celular foram igrejas cujos pastores não tinham visão missionária. Então, essas igrejas cresceram muito e não fizeram missões, porque, exceto missões a nível nacional, plantando outras igrejas de modelos celulares em outras cidades onde o evangelho já tinha chegado, que é uma filosofia que nós podemos aceitar como adequada apenas à plantação da igreja, mas que nós não aceitamos porque a essência da igreja é de ser missionária. Então, uma igreja que deixa de ser missionária, ela deixa de ser evangélica, porque o fundamento dela deixa de ser a palavra de Deus para ser outras tradições. Então, eu creio particularmente que a visão celular não conflita com missões. E nós vivemos isso aqui na igreja, porque nós estamos há 6 anos na visão celular e o nosso envolvimento em missões
tem aumentado ano a ano. Eu li alguma coisa sobre células, eu estudei um pouquinho, e eu li uma frase que me assusta e me faz repensar a questão das células. É a seguinte: célula como é que diz? Célula é o método de Deus. Células é o método de Deus, foi a frase que eu li. O que o senhor pensa a respeito desse tipo de postura de que não entende que o método que você vai usar é uma ferramenta e não a natureza em si? A natureza é missionária e o método é algo que você adapta segundo a realidade local, segundo o que você... Entendo que a célula, a visão celular, ela é algo que aconteceu na igreja do primeiro século, porque o contexto era favorável, e os apóstolos e os discípulos iam de casa em casa plantando igrejas nas casas. Então, isso aconteceu no primeiro século e funcionou bem, e tem funcionado bem em muitas culturas, porque a igreja de visão celular ela tem acontecido em muitas culturas, mas não é o único método, e pode acontecer locais em que a célula ela não funciona por não ser culturalmente aceita. Então, a célula, eu creio que ela é uma ferramenta eficaz, ela permite, como nenhum outro modelo que existiu até hoje, a operação do Espírito Santo de modo livre através do sacerdócio universal. Então, é sem dúvida o melhor método que já existiu na igreja até o século XXI, mas não é o método de Deus, nem o único método. Método pelo crescimento ou pelo princípio? O método ele tem que ser subordinado aos princípios. Então, toda a forma da mensagem ela é condicionada pelo conteúdo dela. Então, um método não bíblico que gere crescimento é câncer, é doença, é maligno, não procede de Deus, porque Deus não contraria a sua palavra. Então, os métodos têm que ser filtrados pela palavra de Deus. O que mais o senhor entendeu de relevante no utilizar igrejas com célula, com familiares? Do que mais o senhor se sentiu aliviado de se livrar daqueles métodos tradicionais nossos e que são quase que bandeiras erguidas dentro da denominação? Tipo, escola bíblica dominical pela manhã. Na minha igreja tem escola bíblica dominical pela manhã, mas eu sei que na maioria das igrejas, se você tocar nessa questão, você está tocando numa bandeira, numa questão que é quase que intransponível dentro da igreja, né? O que o senhor entende dessa eu creio que dessa visão da igreja como sendo o centro da espiritualidade? Eu creio que o templo é verdadeiramente a prisão dos cristãos e o cemitério da fé. Portanto, a grande maldição que entrou na igreja foi realmente a oficialização dela no século IV, com Constantino, quando declarou o Império Cristão e passou a construir templos cristãos em todos os locais, e houve a templização da igreja e a morte do sacerdócio universal, que é o veículo principal de vida e de fé, e houve o aprisionamento dos cristãos que ficaram presos e amarrados no templo, impedidos de exercer o sacerdócio universal. E a grande vantagem da visão celular é que ela liberta os cristãos do templo, permitindo que, de fato, todo cristão seja um sacerdote, todo cristão tem oportunidade de exercer seus dons espirituais nas casas, junto às pessoas. O cristianismo é uma religião de relacionamentos, então, através dos relacionamentos é que nós
operamos os dons espirituais porque os dons espirituais são para servir as pessoas. E a função do pastor é treinar os membros da igreja para que eles desempenhem o ministério. Então, na visão celular, o pastor é o treinador e os membros, eles aprendem na prática. Tem os princípios que o pastor passa, os princípios bíblicos, mas ele aprende na prática com outros líderes a ganhar e discipular pessoas, a servir com seus dons nos grupos pequenos nos lares, e assim o Evangelho é liberado, para que todos de fato possam exercer o sacerdócio. No templo, sempre no máximo 20% será ativo na igreja e 80% serão eternos espectadores, consumidores, que vão passivamente receber informações, desafios e participar de cultos como assistentes ou apenas participando do louvor congregacional e da oferta, mas não mais do que isso, ou mesmo os 20% que estão ativos, na sua grande maioria, são infrutíferos, porque ele faz um serviço que tem a sua relevância e é importante, mas ele não gera frutos para Deus diretamente, porque se ele está na cantina, se ele está no diaconato, se ele está no estacionamento, se ele está fazendo um trabalho de suporte, apenas esse trabalho não gera frutos diretamente e ele pode passar anos sendo estéril, que infelizmente acontece na maioria das igrejas, que a maioria dos membros não leva ninguém ao batismo todos os anos. São poucos e sempre os mesmos membros que levam as pessoas ao batismo, e mesmo assim com grande dificuldade, porque muitos são evangelizados e poucos ficam. E a grande dificuldade é trazer as pessoas para o templo. E é muito fácil você levar as pessoas nas casas, onde a palavra está sendo atingida e onde há o oikos, que é a zona de influência da pessoa naquele lar e dos relacionamentos que ela tem. Então, é ali que ela vivencia a sua fé e que exerce os seus dons espirituais. O que para o senhor é uma igreja grande e uma igreja pequena aos olhos de Deus? Porque hoje o conceito popular, secular de igreja grande é uma igreja com grande tempo, com uma estrutura e com um hall de membros que impressione ou que impacte, né? Mas o que, no seu entendimento, é uma igreja grande e uma igreja pequena aos olhos de Deus? Eu creio que Deus, ele se importa com pessoas. Então, toda igreja que está alcançando muitas pessoas, está tendo um crescimento significativo, ela é relevante aos olhos de Deus, porque Deus quer ganhar pessoas aqui, quer ganhar pessoas lá. Agora, uma igreja que está centralizada na Bíblia e realmente cumprindo a grande comissão, é uma igreja que faz com que o Evangelho seja conhecido na sua Jerusalém e que envia missionários para alcançar os povos não alcançados, fazendo com que o reino de Deus de fato avance para os povos não alcançados. Então eu creio que uma estrutura grande não significa que uma igreja está cumprindo o propósito